Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui com vocês, para juntos fazermos uma meditação de uma porção da Palavra de Deus que nos ajuda, nos renova, nos purifica, nos limpa, nos prepara para o advento do Cristo. O cristão aguarda, né? A igreja do Senhor aguarda o advento do Cristo, né? Muitos não acreditam mais nisso, mas nós ainda acreditamos com muita fé, perseverança, acreditando que Jesus há de voltar e buscar um povo exclusivamente seu. A nossa proposta é ler e entender a Bíblia. Ler e entender a Bíblia. Se a gente não entender, não faz muito sentido ler. Eu quero falar com vocês agora um texto bastante que nós no meio pentecostal temos muito problema com isso. Se encontra lá em Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14. Mas antes, meus irmãos, eu quero falar o seguinte: está nos assistindo pela primeira vez? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, converse conosco, comente, dê-nos fala assim, nós gostaria, dê alguma sugestão, eu gostaria de discutir ou de ouvir uma explicação de tal texto. A gente vai dialogando, tá certo? Eu quero falar com vocês agora em 1 Coríntios 14, a partir do verso 26. 1 Coríntios 14, a partir do verso 26, que a gente sempre usa com a ideia de ordem no culto. Mas eu não quero falar de pular, os irmãos que pulam, que sapateiam, não quero falar isso, porque eu penso que Paulo já lutava no seu tempo contra isso e não resolveu. Não serei eu hoje que vou resolver isso. Não tenho a menor intenção de resolver isso. Eu quero falar em linhas gerais dessa divisão que Paulo faz em 1 Coríntios 14, do 26 ao 33, mas eu vou destacar. Na hora que eu começar a destacar, eu digo qual é a minha intenção e o porquê dela. Olha o que ele diz, a partir do verso 26: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, um tem salmo, outro doutrina, ou esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro a interpretação. Seja tudo feita para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, não que seja mais o 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, que haja quem interprete, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se podem enviar revelação, a outra em que seja assentado, que seja cale-se o primeiro. Quem usa óculos é assim mesmo, tá? Cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então vamos lá, está nos assistindo pela primeira vez? Clique aí no sininho, se inscreva no canal, para que a gente possa nos ver mais vezes. Vamos lá, primeira coisa que ele fala: quando a igreja se reúne, um tem salmo. O que é o salmo? O salmo são os louvores. O outro tem o que? Doutrina. O que é doutrina? É a pregação, é o ensino. Salmo, doutrina. O outro, ele fala assim, a questão da língua. A língua pode ser a língua glossolalia, né, que é a língua estranha, ou a língua sem interpretação, que mesmo em Coríntios ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. Quer dizer, então, a língua dos homens são todos os idiomas conhecidos no planeta Terra, né? E a língua dos anjos é a língua que ninguém conhece, que é a língua que a gente chama no meio pentecostal de língua estranha, ou glossolalia.
E ainda, a língua estranha não é, né, eu tenho que deixar isso claro, a língua estranha não é profecia. A língua estranha é uma coisa, profecia é outra coisa, né? E ele fala também de profecia e de revelação. A revelação está incutida na profecia, não necessariamente na língua estranha, né? Que isso já é do verso 29 ao verso 30. No verso 32, que eu quero destacar, ele fala assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vamos lá, irmãos. Qual a função do pregador? É isso que eu quero destacar. Qual é a função do pregador? O pregador, ele tem a função de pregar, né? Pregador, pregar. Só o que é isso? Quando eu estou no púlpito, eu não posso, em hipótese alguma, lavar roupa suja. Quando eu estou no púlpito, usando o microfone para falar com a igreja, eu não posso, em hipótese alguma, falar dos outros. Eu não posso usar uma linguagem assim, ó, tem gente, irmãos. Como assim tem gente? Ó, tem pessoas na igreja, tem gente na igreja que não quer ajudar, tem gente na igreja que não quer ter oportunidade, tem pessoas na igreja que não contribui, que não vai na visita. Não pode fazer isso. A função de quem está no púlpito, lendo, agora vamos ouvir a mensagem com o irmão, com o diácono, com o presbítero, com o cooperador, com a irmã, com o missionário, com a missionária. Ele não pode subir aqui e contar historinha, não pode subir no púlpito e ficar enrolando ou falando dos outros. É muito feio, irmãos, é muito feio. E cansa, sabe? Eu não sei como é que as pessoas suportam essas coisas, não sei como é que elas aguentam isso, né? Aqui na igreja tem gente que não quer vir para a escola dominical. Bom, de repente a irmã, né, o marido não é evangélico, ou talvez seja, ou ele trabalha a semana inteira à noite, e ali no domingo, ou ela também trabalha, e no domingo ela tem que lavar roupa, limpar a casa, e ela não pode ir para a escola dominical. Tem gente, fica dando indireto, tem gente aqui na igreja, há pessoas. Eu me lembro quando me converti, lá no final dos anos 80, 1988, a igreja era mais cheia, né? Era outro tempo, não estudava, a dificuldade era muito grande, né? Todo mundo fala mal dos governos que o Brasil teve de esquerda, né? Mas são eles que abriram as portas das universidades, deram acesso ao público, ao estudo. Então é uma coisa para a gente pensar, mas eu não quero falar disso. E com essa... Mas isso é bom, eu estou só pontuando porque é o seguinte: com isso, muitas pessoas abriu-se a porta das universidades. Então é o seguinte, a gente ora para Deus melhorar a nossa condição econômica ou socioeconômica, com um bom emprego, boa qualificação. Para isso a gente precisa estudar, fazer um bom curso técnico ou uma faculdade. E aí a gente não vem na igreja na semana. Aí o irmão falou, tem o culto de doutrina na terça, o culto de não sei o que na quinta, e as pessoas não vêm. Mas não tem como vir, está estudando, ou então está trabalhando, tem estágio, né? E no domingo de manhã, esse que estuda de segunda a sexta-feira, e no sábado vai fazer trabalho, vai para uma biblioteca, vai se reúne com o grupo, né? Porque existem, para quem nunca fez faculdade, uma faculdade de verdade, eu sugiro que vai fazer para ver como é bom. É uma delícia estudar, mas tem muito trabalho, muita atividade, a mente dá um salto. Nossa, é uma coisa muito boa estudar, uma delícia, né? Ler, estudar de verdade, não pesquisar na internet, né? Wikipédia, isso está de brincadeira, né? Você vê o irmão falando assim, não, eu pesquisei na internet. Para, pesquisar na internet, compra um livro, tenta. Olha, nunca foi tão bom ler como está sendo hoje em dia. Material teológico de verdade, né? Não, até material de autoajuda evangélica existe, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas enfim. Mas voltemos. Olha que interessante o texto. Quer pular, pula, quer rodar, roda, quer sapatear, sapateia. Não é essa a questão. A questão é que eu não posso
ficar apontando o dedo para os irmãos na igreja. A questão é que não posso e não podemos, nenhum de nós temos autoridade para julgar quem quer que seja. Ele está dizendo que tudo é para que a igreja seja edificada. Olha, que fazer, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro interpretação, e seja tudo feito para edificação, não danificação dos outros. Não pode deixar ninguém. A pessoa vem para a igreja com boa fé, com boa vontade para ouvir a palavra de Deus, chega aqui e ouve acusações. Aí houve um irmão frustrado com a vida, com sei lá com quem, e fica falando, jogando, lavando roupa suja no púlpito. Que coisa feia, né? Coisa feia. Então, esse texto serve para uma série de circunstâncias, inclusive esta. E olha que interessante o verso 32 e 33. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, aos próprios profetas. Não é o Espírito Santo, eu não tenho controle sobre ele. O espírito do profeta é o meu espírito, são as minhas emoções. Eu tenho que ter autocontrole. Deus não fala com pessoas descontroladas, com pessoas iracundas, com semblante de Caim. Caim, porque seu semblante está descaído, lembra disso? Olha, o pecado jaz à porta como um animal acuado, cabe a você, um animal feroz, cabe a você dominá-lo. Ou seja, o semblante de Caim estava enraivecido, iracundo, taciturno. E tem muito crente assim, que em nome da fé sobe no púlpito com a cara amarrada e fica apontando dedos para os outros. O espírito do profeta, que é o meu espírito, é o seu espírito, é o espírito do homem, está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, eu tenho que ter autocontrole. Meus problemas, é difícil separar, né? Meu nome é Edson, sou pastor, trabalho, sou casado, tenho uma vida. Quer dizer, quando eu subo no púlpito para pregar, tudo isso vem junto, mas eu tenho que conseguir separar essas coisas, porque senão eu descarrego em quem não tem culpa de nada. Amém? Fique com Deus, com a paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês. Clique aí e a gente vai conversando. Se quiser conhecer a nossa igreja é uma igreja evangélica pentecostal aqui na zona leste de São Paulo, no município de Ferraz de Vasconcelos. Fique com a paz do Senhor, no nome de Jesus.